Graça e paz a todos. Gostaria de iniciar essa mensagem de hoje, essa reflexão, lendo com os irmãos Isaías 53, 4 e 5, texto bastante conhecido, que diz assim, Isaías 53, versículo 4: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Vamos orar, irmãos, mais uma vez? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer pela oportunidade que temos de estar na sua casa e pela oportunidade que temos de abrir a tua palavra e meditar sobre ela, Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus, pela nossa vida e por tudo, ó Pai, que o Senhor tem feito no nosso meio. Agora, Pai, nós pedimos que o Senhor abençoe esse momento, ó Deus, que nós estejamos sensíveis ao que a tua palavra tenha nos ensinado, Pai, nesta noite, a nos revelar, Pai, que o Senhor nos dê total entendimento de tudo aquilo que o Senhor, ó Deus, tem a nos dizer esta noite. Essa é a nossa oração, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Irmãos, como disse domingo pela manhã aqui, eu já estou no ritmo da Páscoa, né? O coração já está na Páscoa. Páscoa que, certamente para nós, cristãos, é a data mais importante do nosso calendário, né? E eu gostaria de falar um pouco sobre isso com os irmãos hoje, não fazendo como de costume, né? É costume nosso na Páscoa a gente voltar lá atrás, no início da Páscoa, a Páscoa dos hebreus, né? Dos judeus, que foi onde tudo começou, mas eu gostaria hoje de refletir um pouco com os irmãos sobre a Páscoa que nós celebramos, né? Aonde ela começou? Foi ali na cruz, enquanto Jesus fazia se cumprir essa profecia que nós acabamos de ler aqui em Isaías, né? Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas dores sobre si. E eu gostaria de começar fazendo uma pergunta para os irmãos refletirem, né? O que você diz nos momentos difíceis? Quais as palavras que saem da sua boca em momentos de aflição, em momentos de dificuldade, em momentos de dor, em momentos de angústia, em momentos de nervosismo, né? Muitas vezes são nesses momentos que algumas palavras são ditas, né? E depois são arrependidas, né? Em momento de nervosismo, de muita dor, de muita angústia, ou muitas vezes também as palavras não ditas são motivo de arrependimento, né? O silêncio também é motivo de arrependimento. E como eu disse, irmãos, quero pensar com os irmãos onde a nossa Páscoa começou, ali na cruz, a Páscoa que nós celebramos hoje. E nós temos aqui na palavra de Deus 7 frases ou palavras ditas por Jesus enquanto ele estava ali na cruz, né, passando por todo aquele sofrimento. Nós vamos ver então algumas lições que nós podemos tirar dessas passagens. Nós basicamente vamos ler os 3 evangelhos de Lucas, João e também vamos ler Mateus. Então os irmãos fiquem abertos ali nos episódios da crucificação nesses três livros da Bíblia, porque é sobre eles que nós vamos tirar hoje aqui nosso estudo, a nossa reflexão sobre o que Jesus disse enquanto estava sendo crucificado. O primeiro texto que eu gostaria que os irmãos abrissem comigo é Lucas 23, 34. Fecha o teu nome, próximo também. Lucas 23, versículo 34. Quem achou pode ler, por favor. Mas Jesus dizia: Pai,
Sim. Então, para repartir as roupas, ele lançar a sorte. Amém. Amém. João versículo 34. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Jesus aqui está diante de uma injustiça, né, que nós sabemos. Jesus está num momento de sofrimento, de angústia, e a palavra que Jesus libera aqui é uma palavra de perdão para que eles se colocaram nessa situação. Jesus, irmãos, estava ali, nós vimos cumprindo uma profecia, mas o fato é que o seu ministério sofreu grande oposição até chegar aqui nesse momento, o momento da crucificação. E Jesus, tamanho seu amor, até mesmo por aqueles que o perseguiram durante o seu ministério, consegue liberar uma palavra de perdão diante de tamanha angústia. Nós sabemos que a história não começou aqui nesse momento, né? Começa na noite anterior, e desse momento até Jesus chegar aqui a ser pendurado ali naquele madeiro, muito ele sofreu, apanhou, foi surrado, né? A sua angústia começou até mesmo ali no Getsemane, como nós já sabemos também da história, mas Jesus consegue liberar uma palavra de perdão para os seus perseguidores num momento como esse, né? Jesus, quando libera perdão sobre os seus perseguidores nesse momento, ele está cumprindo o seu próprio ensinamento, né? Se a gente volta lá no Sermão do Monte, Jesus ministra sobre o perdão, e ele fala sobre o perdão, e nós, enquanto cristãos, sabemos que nós temos um desafio muito grande, que é viver, né, sempre debaixo do perdão, né? Liberar o perdão, porque o perdão é tão sério, irmãos, porque nós, se nós olharmos para as nossas falhas, nossos erros, nós não merecemos o perdão que vem de Deus, mas Deus, pela sua graça, nos perdoa. E se nós, que somos pecadores, recebemos de graça esse perdão de Deus, porque nós, que somos pecadores, e alguém erra conosco que também é pecador, né? Nós somos, quando nós não liberamos o perdão, é como se nós disséssemos: eu sou melhor que Deus. Deus perfeito pode me perdoar pelo meu erro, mas eu, imperfeito, não posso perdoar o erro do meu irmão para comigo. Jesus, mesmo diante de toda a injustiça, ele cumpriu o seu próprio ensinamento, o ensinamento de perdoar, né? A sua obra é uma obra que traz o perdão sobre o pecado, mas Jesus faz isso na prática, né? Então, quando Jesus declara perdão aos seus perseguidores ali naquela cruz, ele está deixando ali, né, mais um ensinamento, cumprindo tudo aquilo que ele ensinou durante o seu ministério. Outra palavra, irmãos, que Jesus disse foi em Lucas 23, agora no versículo 43. Mais alguém que achou pode ver. Disse-lhe Jesus: de verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Palavra também bastante conhecida, onde Jesus passa ali uma palavra de esperança para aqueles que estavam junto com ele naquela cruz. Então Jesus libera uma palavra de perdão e logo em seguida uma palavra de esperança. A crucificação de Jesus, até mesmo ali para os olhos sociais da época, foi uma crucificação injusta, né? Até as autoridades tentaram livrar Jesus, mas o julgamento religioso da época aprisionou Jesus ali naquela cruz. Mas ao lado de Jesus tinham dois ladrões. Esse sim, né, merecia estar ali. Mas Jesus, olhando para aqueles homens, conseguiu trazer uma palavra de esperança para aqueles homens, para aquele homem, né, que pediu para ser salvo, e Jesus disse: hoje mesmo estará comigo no paraíso. E é interessante nós começarmos a pensar sobre o que a cruz representa. Jesus na cruz libera perdão, mas também ele traz uma palavra de esperança. E eu falei um pouco sobre isso no domingo de manhã, né? E Jesus mudou o significado da cruz. Conversando com uma pessoa que eu gosto muito da nossa família, né? Eu tenho uma corrente que tem uma cruz assim, né? E aí a gente estava conversando e a pessoa falou para mim assim, com bom humor, né? Assim: eu jamais vou carregar a arma que matou meu mestre.
ficou desse jeito para mim, né? E, só que assim, irmãos, o símbolo da cruz para nós hoje, ele não é um símbolo de derrota. Jesus fez com que o símbolo da cruz hoje para nós seja motivo de esperança, de vitória sobre a morte. Porque a cruz que nós, cristãos, carregamos, né, e mostramos, é uma cruz vazia, onde Jesus não está mais nela, porque Ele ressuscitou no terceiro dia. Então Jesus, vencendo a morte na cruz, Ele muda, né, o que representa a cruz para nós. A cruz é uma arma de destruição, de morte, de encerramento de ciclos, né? Porque a morte é isso, é um ciclo encerrado, vidas sendo encerradas na cruz. Jesus vai e, vamos dizer assim, inicia ali a esperança através da sua obra. Então Jesus, na cruz, de braços estendidos, Ele muda a representatividade da cruz. A cruz passa para nós então a representar esperança, né? E Jesus veio com um propósito muito específico para o mundo: libertar aqueles que estavam cativos, né? Trazer salvação, trazer libertação. E Jesus não parou de, um pouco entre aspas, evangelizar nem mesmo na cruz, né? Muitas vezes no momento de dificuldade é o momento que a gente está mais vulnerável assim, para não fazer a obra de Deus, por diversas situações, circunstâncias. Mas Jesus, mesmo ali diante de uma crucificação, Ele continuava propagando sua mensagem, que era a mensagem da salvação. Ele conseguia trazer esperança até para quem estava ali nos últimos suspiros da sua vida. E Jesus também estava ali nos seus últimos horas ou minutos de vida, mas mesmo assim estava ali ainda cumprindo o seu propósito, que era trazer uma palavra de esperança e de salvação. Terceira palavra, irmãos, uma palavra de responsabilidade. Agora nós vamos para o Evangelho de João, capítulo 19, versículo 27. Diz assim, João 19, 27. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. Dessa hora em diante o discípulo a tomou para casa. Jesus disse isso na cruz para João, né? Jesus, como homem e como ali o irmão mais velho da sua família, nós entendemos que nesses acontecimentos, José, o pai de Jesus, já não estava mais entre eles, possivelmente já teria partido. Jesus então ali era o homem da casa, talvez até o início do seu ministério, o provedor da casa. Tinha ali uma responsabilidade de irmão mais velho, de homem ali da casa. E Jesus, vendo que ele não estaria mais entre a sua família, ele deixa um recado, vamos dizer assim, para o seu irmão, né, através da palavra que ele disse para Maria, sua mãe. Para João, né? Eis aí a tua mãe. Como se ele estivesse passando a responsabilidade. Recentemente, né, há 2 anos atrás, fui pai, e esse senso de responsabilidade aflora nas nossas vidas quando a gente gera uma outra pessoa, né? Eu acredito que aqui mais próximos de mim está a Jaqueline e o Matheus, né, recentemente também passaram por isso, pelo mesmo período. Irmãos, a gente passa a pensar na responsabilidade que a gente tem com as crianças, né? Até mesmo na nossa falta. O que será dos nossos filhos, né? No meu caso, da minha esposa, no caso de quem é casado, que é a mulher, né? Do meu marido, as crianças. Então tudo que a gente vai fazer, a gente pensa 2, 3, 4, né? 5 vezes antes, diferente da época que a gente não tinha esse senso de responsabilidade por amor a essas vidas. E aqui nós vemos Jesus, nos seus últimos instantes de vida, cuidando da sua casa, mesmo nos momentos de dificuldade. Sempre, irmãos, em tudo que a gente está vendo aqui, nós vamos trazer esse paralelo, porque nós não podemos esquecer, e até nós vamos falar no próximo frase dita por Jesus, que Jesus era um homem que estava ali. Jesus, mesmo sendo Deus, ele era homem.
Então a dor física que ele sentia era uma dor que nós também estamos passando a sentir. Nós vimos que toda essa situação trouxe muita angústia para o Senhor Jesus, até mesmo lá no Getsemane, né? Onde Jesus sentiu medo de tudo aquilo que estava por vir. E nós também não estamos isentos de passar por essas dificuldades, né? Mas mesmo assim, Jesus conseguia liberar perdão, trazer esperança, e o seu senso de responsabilidade estava intacto, né? Mesmo Jesus sabendo que faltaria ali na sua casa, ele passa, vamos dizer assim, o bastão para João, cuidar ali cumprir ali seu papel com Maria, como o filho que cuida ali da casa, né? Então, Jesus tem aí esse senso de responsabilidade que nos passa mesmo em situações de dificuldade, de angústia. Eu vou falar uma coisa que nem para assim, os irmãos, fica com. Mas, irmão, semana difícil. Para estar aqui hoje é difícil, né? Situações de trabalho, hoje é só a quarta-feira ainda, mas já aconteceu tanta coisa no trabalho que, né? E em casa, às vezes acaba saindo uma virose, pega outra, não dorme à noite, vai no médico, não consegue ir no médico, tão cheio de carro. Mas, irmãos, por que eu digo isso? Não é para os irmãos sentirem dó, nada, mas é porque tem uma palavra na Bíblia, lá no Salmo, até anotei aqui, perdão, em Isaías 40, 31, que diz assim: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águas, correm, não se cansam, caminham, não se fatigam. Essa esperança que nós falamos aqui que Jesus traz, tem a ver com isso também, né? Em momentos difíceis, nós vamos ter, e eu já falei isso várias vezes aqui, uma coisa que eu coloquei no meu coração: nós sempre vamos ter dificuldades na nossa vida, independente do momento, independente do grau de dificuldade. Mas nós temos um Deus que é por nós, um Jesus que é por nós. E aí está o diferencial de nós, enquanto cristãos, né? Então Jesus, ele enfatiza tudo isso na cruz, essa mensagem de esperança e responsabilidade. Uma outra palavra que Jesus disse, no versículo 28, que diz assim: depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. E como eu disse, irmãos, nós não podemos esquecer que Jesus estava ali no corpo humano. Então ele sentiu dor, ele sentiu sede, fome, né? Tudo isso Jesus também passou. E isso nos faz refletir sobre a humanidade de Jesus, né? Jesus estava ali de forma humana, né? E até um paradoxo a respeito disso, né? Jesus é a fonte da água da vida, mas ao mesmo tempo ele é uma pessoa que diz: tenho sede. No momento que Jesus se coloca ele como Deus, ele é a fonte da água da vida, mas como homem, ele estava sob dificuldade, estava sob uma angústia, uma necessidade ali que todos os homens têm, né? Então a sua sede humana, a sua sede era humana, né? Mas o seu lado divino tinha sede de cumprir o propósito, né? Que era salvar vidas, né? Existia ali a sua sede física, né? Mas a sua sede divina era de cumprir o propósito ao qual ele veio na terra, que era passar por tudo isso, né? Então, irmãos, a fraqueza humana, né, está sobre nós. Nós temos essa fragilidade. O corpo humano é frágil, né? O corpo humano é bastante frágil. O impacto mais forte pode ser fatal. Não precisa nem ser muito forte, né? A gente ouve histórias assim, a pessoa caiu lá, não caiu, estava andando, caiu, bateu a cabeça, faleceu. O corpo humano, ele é fraco, ele é vulnerável, né? Mas, como eu disse, nós temos o nosso propósito, nós temos um Deus que é por nós, mesmo diante das nossas fraquezas e das nossas dificuldades. Vamos agora para Mateus, depois a gente vai voltar para João, mas eu gostaria de ler Mateus agora para os irmãos. Mateus 27, 46. Mateus 27, 46, diz assim: por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu,
por que me desamparaste? Essa é uma frase de Jesus que revela ali o sacrifício, e é uma palavra que está em Salmos 22:1. Jesus recita um salmo. Se nós vemos o salmo, é um salmo de angústia, né? É um salmo de pedido de socorro a Deus, né? E começa com essa frase: Deus meu, por que me desamparaste? Né? E aí nós temos dois entendimentos para essa frase de Jesus, duas coisas que a gente pode entender. O primeiro é o grito da dor humana, né? O grito da dor humana, né? Sentindo a ira de Deus que estava sobre ele. Foi o texto que eu li lá no começo, irmãos. Talvez ali, Jesus sentindo aquela dor física humana, ele sentiu no seu corpo ali, aquilo que nós lemos, o primeiro texto que nós lemos hoje, que ele carregou sobre si a nossa dor, né, e a iniquidade sobre os seus ombros. Aquilo que era para nós o peso de toda uma humanidade, o pecado de toda uma humanidade, estava ali sobre o corpo de Jesus naquela cruz. Então Jesus sentiu ali, talvez esse peso, no momento em que ele diz essa frase, que nos remete a um esgotamento, né? Mas também, irmãos, como eu disse, Jesus, por ter mudado e o sentido de derrota da cruz, nós podemos entender também que é um brado de vitória do Senhor Jesus sobre a morte, né? Aos olhos humanos, talvez a gente pode pensar que, quando diz Senhor Deus meu, por que me desamparaste? Né? Pode talvez até nos remeter ali a uma derrota, mas Jesus diz isso como um brado de vitória para nós, já que ele venceu a morte. João 19, agora nós vamos voltar para João 19:30. Vou pedir para algum irmão fazer a leitura, por favor. João 19:30. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Está consumado, né? E ali Jesus, então, dá ali seu último suspiro, né? Então está consumado, irmãos. Ali Jesus cumpre o seu propósito de vir para a humanidade. Ali Jesus selou a nova aliança, né? A nova aliança. Ali Jesus mudou a história, né? A história é dividida no nascimento de Jesus, né? Mas ela é transformada no momento que Jesus vence a morte ali. Jesus então completa sua obra nesse momento. Romanos 8, 1 e 2 diz assim: o 2 diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Nesse momento, esse texto que nós acabamos de ler recebe sentido, porque aqui Jesus, então, cumpre a sua missão ali na cruz, sela ali a vitória, né? E por último, última palavra de Jesus que nós vamos ver dita na cruz, em Lucas 23, 46. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isso, expirou. Essa frase dita por Jesus também tem referência no Salmo 31, versículo 5, né? Aqui o cordeiro é sacrificado, né? O preço é pago, Cristo entrega a sua vida. Aqui a obra é completa, né? Nessas últimas frases que nós vimos aqui de Jesus. Então aqui, irmãos, nós temos em Cristo a nossa vitória. Mas de fato, irmãos, como eu disse também, a vitória de Jesus, ela é consumada no momento em que Ele ressuscita. Tem um texto que Paulo diz
em 1 Coríntios 15, 14, ele diz assim: e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. Por isso que eu gosto bastante da Páscoa, como iniciei falando. Porque a Páscoa é justamente onde nós celebramos não a morte de Jesus naquela cruz ali, né? Mas sim, porque Jesus não morreu ali. Jesus ressuscitou, então ele está vivo. A gente entende que ele morreu, mas ressuscitou. E aí então nós entendemos, como cristãos, que está a nossa vitória. Porque Jesus ressuscitou. Se a história de Jesus acabasse aqui, nessas frases que nós vemos, quando Jesus expiou, como a palavra diz, né? Jesus não teria cumprido o que ele mesmo prometeu. Mas Jesus ressuscitou ao terceiro dia. E isso traz para nós tudo isso que a gente viu aqui, irmãos. Traz esperança, traz o senso de responsabilidade, traz o perdão, né? Traz aí esse espírito de sacrifício que Jesus teve, né? Nos faz refletir sobre a humanidade de Jesus naquela cruz, mas que ele conseguiu vencer essa dificuldade. E eu gostaria de pensar sobre isso nessa noite, né? Sobre como Jesus, através dessas palavras, mudou ali a forma como nós vemos a cruz, e passou a representar para nós morte, e hoje representa a vida, representa a esperança, tudo aquilo que nós acreditamos, né, como promessa da vida eterna, aquilo que nos traz fé. A obra de Jesus completa quando ele ressuscita no terceiro dia. E é por isso que a Páscoa é tão importante para nós, momento de celebração, né? Para os católicos tem até ali, né, é mais assim emblemático, né? Tem mais rituais. Minha família nunca foi muito de frequentar a igreja, né? Mas quando eu era pequeno. Mas mesmo assim, na sexta-feira santa, minha mãe deixava eu jogar bola. Eu não gostava da sexta-feira santa, porque eu não podia jogar bola, né? Meu pai fala até hoje que é dia santo. Foi por isso que talvez eu trabalhar na sexta lá numa mudança que a gente vai fazer. Não, sexta-feira é dia santo, melhor não, né? Mas, irmãos, porque na prática ali católica é o dia de se entristecer, né? Ficar triste, lembrando de Jesus. Na sessão da tarde sempre passava a Paixão de Cristo ali, ou esses filmes que refletiam a vida de Jesus ali na cruz, né, irmãos? Mas o domingo é o domingo da celebração, que é justamente o dia que Jesus ressuscitou. Então, para nós, a Páscoa é isso, né? Representada aqui nessa cruz. A Páscoa começou lá atrás, mas que Jesus vem e cumpre ela de uma nova forma, né? E nós falamos, como eu disse, a gente sempre fala sobre essa Páscoa, inicia lá atrás, mas hoje eu gostaria de refletir com os irmãos, né? Como essa obra de Jesus, até mesmo ali na cruz, no momento de angústia e sofrimento, traz esse senso para nós hoje de vitória, que a Páscoa para nós é uma celebração, né? Jesus não poderia ter ressuscitado se ele não tivesse passado pela cruz. Então nós acreditamos que tudo está nas Escrituras. Essa semana eu estava vendo lá uma discussão, tentaram pegar o pastor lá sobre Judas, né? Judas era predestinado, tá aí. Irmãos, a profecia se cumpriu. Eu acredito que se não fosse Judas, seria outro, né? Traria Jesus, tudo que estava profetizado teria que se cumprir, né? Jesus teria que passar por isso aqui. E a gente entende que quando Jesus, eu falei da angústia de Jesus no Getsemane, Jesus sabia que uma hora ele tem que passar por isso, né? Só que chegou aquela hora que talvez eu acho que é agora, né? E ele traz essa apreensão para Jesus, no coração de Jesus. Mas o fato, irmãos, é que para nós, mesmo a cruz, aos olhos humanos, representando morte, dor e encerramento de um ciclo, o fim de uma vida, em Jesus nos representa um novo início, um recomeço, uma vitória sobre a morte. E é sobre isso que eu gostaria de deixar a reflexão nessa noite. Amém, irmãos? Amém. Gostaria de orar mais uma vez para nós encerrar a palavra, passar a palavra para o pastor. Senhor Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer, principalmente nesse momento, Pai, pela obra de Jesus na cruz, que nos deu a vida, que nos trouxe o perdão, ó Deus, que mudou a história de toda uma humanidade corrompida pelo pecado, mas a graça do Senhor trouxe para nós o perdão através deste sacrifício que nós vimos aqui, Pai, que a Tua palavra nos mostra, o sacrifício de Jesus na cruz. E nós agradecemos, ó Pai, porque essa obra é uma obra que nos traz
um motivo, Pai, de celebração, que é o motivo da vitória sobre a morte, da condenação do pecado, para aqueles que creem, Pai, que Jesus veio, Pai, foi crucificado e ressuscitou ao terceiro dia. Nós declaramos, ó Pai, nós cremos nessa palavra e nós recebemos todas as bênçãos, ó Pai, que esta obra traz em nossas vidas. Nós te agradecemos, ó Pai, mais uma vez, em nome do Senhor Jesus. Amém.